Seja bem-vindo ao canal Na Forma Certa. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Show de bola. Existe uma dieta... eu não sei como traduzir isso, uma dieta... Mais interessante? Ou mais assim... A que mais serve pra média das pessoas, a dieta entre aspas perfeita. Até que tem, viu? Na verdade, assim, a gente tem um ranking dessas dietas, basicamente, e tem algumas que são mais interessantes. Perante vários aspectos, não só emagrecimento, hipertrofia, mas saúde, né? Que é um ponto fundamental, acho que o mais importante, na verdade. Importante. Então, dieta mediterrânea. Então, dieta mediterrânea tem muito fitoquímico, tem muito composto bioativo. Então, a dieta é muito rica em agentes antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, é uma ótima opção. Quais são os alimentos da Mediterrânea, assim? Como é que ela é? Maravilha. Ela vai ter bastante azeite, então bastante gordura poliinsaturada, gordura monoinsaturada. Então, abacate, avelã, gorduras boas, de modo geral, são bem aceitas. Então, pensando em carnes, não teria uma carne, por exemplo, assim, bovina tão presente. Seria um contrafilé? Um contrafilé, uma picanha, ficaria um pouco mais complicado. Mas seria mais peixes. Então, salmão, sardinha, arenque, seriam peixes com gorduras mais interessantes, o que é bem importante. Tem mais ômega 3 na composição. É uma gordura que é mais anti-inflamatória. Então, vale super a pena. Então, essa seria a composição. E, além disso, pensando em oleaginosas, castanhas, avelãs, amêndoas. Tem bastante gordura também poliinsaturada e monoinsaturada. E esse seria um ponto importante. E, além disso, frutas, verduras, legumes, bastante suco de uva. Na verdade, lá no começo dessa dieta seria vinho. Mas o vinho tem outra questão, né? Que o vinho também, se a gente for pensar, ele tem o álcool na sua composição. Total. E aí já teria um ponto não tão interessante assim. Afinal, o álcool ele tem um aspecto não saudável e ele causa uma lesão hepática, lógico que depende da quantidade, né? Então, não seria um ponto tão adequado assim. Se possível trocar esse vinho por um suco de uva integral, seria melhor. Então, a composição melhor seria essa. A gente vai ajustar, então, quantidade de gorduras boas. Parece ser uma delícia essa dieta aí. Eu adoro salmão, grãos e tudo mais. Vale a pena um cereal, de repente um arroz integral, um arroz negro, que seria bem interessante na composição de um prato, né? Então, de repente, um salmão grelhado, talvez ali alguns aspargos, um suco de uva para acompanhar, de repente, um arroz integral, um arroz negro, 7 grãos. E, enfim, já teria uma boa quantidade. Depois as frutas, os legumes, né? Então, brócolis e por aí vai. Saladas, de modo geral, alface, tomate, aí do verdinho dá para abusar bastante. Então, seria essa questão. Fruta, verdura, legume, gorduras interessantes e também adição de oleaginosas. Então, essa composição seria a mais adequada. O que faz essa dieta ser tão boa assim? Quais são os elementos dos alimentos ali que fazem ela ser tão boa? Especialmente, então, fitoquímicos. Cada alimento que está lá dentro, quando você pensa assim, num brócolis ou, de repente, num alho, numa cebola, todos os alimentos de origem vegetal. Claro que alguns, né, óleo de coco ele pode não ser tão interessante por conta da gordura saturada que ele apresenta. Tá. Mas, pensando no azeite, por exemplo, eles têm vários tipos de componentes. Então, por exemplo, o alho tem alicina na sua composição, tem quercetina, que são compostos bioativos e cada um deles tem uma função. O que eles são? Seja, por exemplo, né, numa questão, a quercetina é um potente anti-inflamatório e até nesse sentido, ela consegue auxiliar não só numa inflamação, por exemplo, assim, dor de garganta, que a gente lembra muito, né, que a gente sente muito bem essa dorzinha. É uma inflamação? Sim. Mas quando eu falo na gente, nossa vida do dia a dia, ela é mais pró-inflamatória, ela é mais pró-oxidativa. A gente vive num ambiente que tem mais poluição, aqui em São Paulo especialmente, né? Não tem como fugir disso. Com certeza. Nem não só isso, o estresse. A água que a gente consome, ela tem agrotóxicos na sua composição. As frutas, verduras, infelizmente, também têm agrotóxicos na composição. Então, tudo isso é mais agressivo, é mais nocivo. O nosso corpo tem enzimas que combatem isso, enzimas antioxidantes. Só que elas não contam também de um excesso de agentes pró-oxidativos. Então, fumo, tabagismo, né? Álcool, tudo isso é mais agressivo. A gente tem, normalmente, uma vida mais agressiva, mais pró-oxidativa do que antioxidante. Então, por conta disso, para equilibrar essa balança, é importante pensar não só em adicionar esses alimentos, mas também pensar na vida de modo geral. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas isso é muito interessante, porque às vezes a gente não percebe estar se alimentando de uma forma que está deixando a gente mais estressado, mais ansioso, certo? Exatamente. Então a gente está mais inflamado.
por várias questões. A saúde intestinal, que é um ponto importante. Então, o hábito intestinal também tem que ser avaliado. Isso também gera mais agentes inflamatórios. A própria obesidade também gera, propriamente dita, a gordura corporal já é mais pró-inflamatória. Então, o próprio aumento da célula adiposa, ela também gera mais fatores inflamatórios. Então, tudo isso que a gente pensa em várias doenças, obesidade, hipertensão, diabetes, todas elas têm um fator enraizado que é a inflamação. E aí, nesse sentido, alimentos mais anti-inflamatórios são interessantes. Não estou dizendo assim, então eu vou tomar um shot de manhã e vai curar a minha vida. Não é bem assim. Não é só um shot de manhã que vai ter cúrcuma, que vai ter pimenta, que vai ter limão, que vai te sanar, que salvar você. A questão é, ao longo do dia inteiro, você sempre planejar essa alimentação. Então, de repente, de manhã pode ter um shot? Até pode ser, não tem problema, né? Mas pensar que no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, sempre terão esses alimentos. Então, quais que são mesmo? Por exemplo, né, a gente pode pensar em vários deles, né? Seja frutas, verduras, legumes, são os pontos principais. E aí, cada um deles terá algum componente diferente. Por exemplo, o suco de uva que a gente falou. Ele tem resveratrol na sua composição. Ele também é antioxidante, também é anti-inflamatório? É. Pensa assim, Lutz, todos os nossos alimentos vegetais, eles são plantados em algum local, X. E aí esse local tem agressão física. Tem sol, tem calor, tem chuva, tem granizo, tem bichinho que vai lá e vai atacar pestes, né? Então esse alimento faz o quê? Ele tem que ter um agente protetor. Então ele cria agentes antioxidantes contra o ambiente. E aí nesse sentido, pensa só na uva que está lá no Rio Grande do Sul, naquele frio. Ela vai criar mais resveratrol para ela sobreviver. Então isso é interessante. Se é uma uva aqui de São Paulo, de São Roque, onde meu marido mora, por exemplo, ele veio de lá, né, não é tão frio quanto, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Então a uva de São Roque tem um pouquinho menos de resveratrol do que a uva do Rio Grande do Sul. E aí quem que se beneficia disso? A gente. A plantinha fez alguma coisa para se defender do ambiente, que sempre vai ser um antioxidante, sempre vai ser um anti-inflamatório, e a gente vai se beneficiar desse consumo alimentar. Olha que interessante. Então, cada alimento tem um desse. Então essa do Rio Grande do Sul seria mais antioxidante? Seria mais antioxidante. Porque ela treinou mais isso, né? Exatamente. Que então legal, ela tem na alma cara. dela essa composição. Claro que eu vou pegar assim, vou pegar então um suco de uva ou um vinho do Rio Grande do Sul e um vinho de São Roque. Eles são diferentes. Só que assim, no olho eu não vou conseguir ver isso. E também, para eu avaliar isso, teria que ser num laboratório de bromatologia, é algo que demora, tem uma empresa que faz isso, ou um laboratório de uma faculdade pública, etc. Então, não é tão simples eu te falar, olha, então realmente aqui tem 12 miligramas e aqui tem 20. Isso é só realmente numa análise mais aprofundada. Perfeito. Mas a gente consegue ter essas avaliações. E aí, cada alimento tem um desses. Então, como a gente falou, o alho vai ter quercetina, que também é antioxidante, anti-inflamatório. Inclusive, ele consegue ter uma outra ação de redução de pressão arterial, de redução de glicemia. Então, cada um desses alimentos tem alguns compostos bioativos que são destinados, todos eles, para questões antioxidantes, anti-inflamatórias, mas um ou outro tem uma ação mais específica para algum propósito. Resveratrol, por exemplo, a gente já conhece que é a saúde cardiovascular. Então é muito comum isso, né? O quanto que ele consegue auxiliar numa saúde cardiovascular. Além disso, a quercetina, numa questão de redução de pressão arterial, a alicina, que também é do alho, redução de glicemia, pressão arterial, curcumina, que está muito em alta, né, da cúrcuma longa, ela também tem um efeito bem interessante para vários aspectos. Então, redução de LDL, redução de glicemia também, ela é muito antioxidante. Inclusive, na Índia, as mães, né, elas colocam no leite da criança, desde pequenininha, já colocam cúrcuma. E eles comem muito, né? Na alimentação, a cúrcuma é muito bem utilizada. E aí é uma boa questão. E é inteligente porque essa cúrcuma tem uma boa biodisponibilidade, uma boa absorção intestinal quando associada com gordura. E o leite tem gordura, então a mãe da Índia está acertando. Só que aqui em São Paulo, no Brasil, enfim, muita gente coloca a cúrcuma em pó na água. E não adianta, porque a absorção é 4% só na água, então não funciona. Eu quero usar uma cúrcuma para algum propósito? Interessante, super interessante. Mas que você coloca com alguma gordura. De repente um ovo mexido com uma cúrcuma, de repente algum tipo de alimento que tenha mais lipídio na composição para você absorver melhor. E outra questão também é a adição de pimenta. Quando você combina a pimenta com a cúrcuma, a absorção fica mais interessante também. Então, cada alimento... É uma arte. É muito belo isso. As pessoas acham que é tão simples, né? Vou colocar só esse alimento. Não é, tem um motivo por trás disso. E se a gente ficar falando aqui o dia inteiro, o alface tem um componente, o brócolis tem outro, então cada alimento tem um componente destinado para uma função específica. Aproveite também para entrar no nosso grupo gratuito no Telegram e receber dicas e dietas exclusivas.